Boa noite. É notícia entrevista hoje o deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado. Boa noite. Agradeço a sua presença aqui no É Notícia. Agradeço o convite e agradeço a audiência. Obrigado. Deputado, o senhor está com 37 anos, nasceu em Alagoinhas, fica ali a 100 quilômetros de Salvador. Cresceu em Alagoinhas? Não? Cresceu em outra cidade? Se cresceu lá, como foi essa infância? Cresci, eu nasci em Alagoinhas e morei em Alagoinhas até os 14 anos de idade, assim. Depois eu só voltava para férias, assim, né, para visitar minha mãe nas férias. Eu nasci na periferia de Alagoinhas, na verdade, né? Na periferia rural ainda. Hoje essa periferia se transformou e virou uma grande periferia. Mas quando eu era menino... Nasceu na roça mesmo? Era uma mistura de... Era a Roça periferia da cidade, mas tinha um aspecto ainda de roça, assim. Sim. Muitos sítios, não tinha água encanada. Tinha um chafariz em que a gente ia pegar água, minha mãe lavava de ganho. Era uma região cortada por muitos rios. Minha mãe lavava, inclusive, no rio. Lavava roupa no rio. Tinha a periferia ainda tinha esse aspecto, né, rural, assim, mas era uma periferia pobre, como toda periferia é. A gente não tinha, para você ter uma ideia da miséria em que nós vivíamos, assim, e eu falo isso sem nenhum orgulho, porque eu acho que viver na miséria não é orgulho, mas ao mesmo tempo eu também não tenho problema nenhum de falar das minhas origens, das minhas raízes. Era uma miséria tão grande que a gente não tinha banheiro em casa, para você ter uma ideia. Não tinha esgotamento sanitário na região. Então tinha que se improvisar banheiros ali no fundo do quintal e fazer isso. Não tinha água encanada, a gente tinha que buscar. Como era a família? A renda da família, o senhor falou, sua mãe lavava roupa. Era. O seu pai fazia o quê? Como é que o senhor já trabalhava desde pequeno? Eu comecei a trabalhar aos 10 anos. Meu pai era pintor de automóveis. Só que meu pai tinha problemas com alcoolismo. E aí ele não parava em emprego, né? Ele vivia de oficina, quer dizer, quando eu me entendi por gente, meu pai já não tinha mais emprego fixo, de carteira assinada. Ele já trabalhava em oficinas mecânicas e não parava muito tempo nas oficinas por causa do problema da bebida. Meu pai era boêmio, assim, eu costumo dizer, quer dizer, só mais tarde que eu fui entender um pouco a alma do meu pai. Ele tinha desejos maiores e a vida negava esses desejos para ele. Ele tinha uma vida infeliz ali e, ao mesmo tempo, a alma dele, sei lá, almejava, perdão aí do trocadilho, almejava, mas a alma dele ansiava por uma vida melhor, né? Por uma vida mais digna. E ele não tinha, e eu acho que por isso... Ele tinha escolaridade, tinha estudado, não tinha? Não. Meu pai era um homem muito inteligente, mas ele não tinha muito estudo, não. Eu acho que ele estudou até a 4ª série. Minha mãe estudou até a 3ª série do antigo primário, né? Do antigo ensino fundamental. Mas ele era um homem inteligente, ele ouvia muito, ele falava bem, ele tinha um carisma muito grande, as pessoas adoravam ele. Ele tinha essa característica, e quando ele bebia mais ainda, é que aflorava. Mas também a bebida se aflorava esse lado dele, esse carisma. Tinha um lado ruim também. Tinha um lado ruim, exatamente. Ele não parava em emprego, e por conta disso... Mas era um pai carinhoso, era um pai às vezes agressivo com os filhos? Não, Era uma família carinhosa? Olha, as pessoas no Nordeste, no interior, no Brasil profundo, e em especial no Nordeste, as pessoas são brutas, desconhecem afeto. As famílias não têm uma relação afetiva, os irmãos não têm uma relação afetiva uns com os outros, assim. As famílias são enormes. O afeto entre nós lá em casa, entre eu e meus irmãos, e entre eu e minha mãe, ele aumentou quando eu saí de casa, né? Eu saí de casa e eu trouxe uma outra perspectiva de vida, uma outra leitura Sim. das relações ali e fui introduzindo essa dimensão do afeto, do toque, do contato. Meu pai não era muito de abraços com a gente, não tinha essa coisa, não. Ele tinha um jeito dele lá e não era muito do toque. Era uma família como todas, como eu falei para você, essas famílias do interior. E esse Willis aí, com Y, 2 L's, Y, é lenda que é baseado no Aero Willis, o antigo carro, ou é verdade? Eu não posso fazer muita piada econômica, eu me chamo Kennedy, sempre se escuta aquela piada, sabe tal piada e tal. Mas o Willis deve ter escutado muita piada. Tem a ver com carro ou não? Olha, tem a ver com carro. Meu pai era pintor de automóveis e meu pai gostava do Aero Willis. É um carro grande, né? Carro quando elegante. eu nasci, minha mãe, ela quis botar o nome Jean, né? Ela gostava desse nome. E meu pai sugeriu botar Jean Willis. E aí... Ficou a sonoridade. Ficou essa sonoridade. Eu costumo dizer que algumas coisas são predestinadas nessa vida, né? Parece que ao me dar esse nome, eu nasci meio que predestinado. Mas só para dizer, então a renda da minha família era essa. Minha mãe lavava de ganho, depois ela foi trabalhar como empregada doméstica.
E meu pai fazia esses bicos, né? Nem sempre ele tinha dinheiro, nem sempre conseguia, e o que ele conseguia ele bebia. Às vezes a gente passava um dia inteiro esperando ele voltar para casa com alguma coisa para comer, e quase sempre ele voltava de mãos vazias, né? Ou quando chegava era muito tarde, a gente tinha passado o dia com fome. Minha mãe não queria que a gente fosse para a escola com fome, mas a gente ia mesmo assim, eu e meu irmão. Íamos com fome, mesmo ela reclamando, a gente tomava banho, botava um uniformezinho de tergal e íamos para a escola. Aos 10 anos eu comecei a trabalhar, eu e meu irmão, porque a gente precisava ajudar em casa. Fazia o quê? Eu passei a vender na rua. Lá não tinha semáforo, Vendia então o quê? Picolé? vendia algodão doce. Algodão doce. Algodão doce. Antes de começar a vender picolé, como eu era da igreja, da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, na Igreja Católica, abaixo da candeia... Pastoral da Juventude. A pastoral eu entrei depois. Primeiro, eu comecei a frequentar... Nas antigas SEBs ali? As comunidades eclesiais de base, exatamente. E tinha a comunidade da Baixa da Candeia, que era o lugar onde eu morava. E comecei a frequentar como eu fui para catequese, na verdade. Fiz a catequese, aí com uns 10 anos eu já era da igreja, frequentava a igreja, mas comecei a trabalhar. Era muito religioso? Minha família é muito religiosa, mas não religiosa, porque a Arquidiocese de Alagoinhas, ela foi muito influenciada nesse período aí que vai dos meus, sei lá, 10 anos até os meus 15 anos, que foi o tempo que eu vivi em Alagoinhas, assim, regularmente, e o tempo que eu frequentei a igreja. A Arquidiocese era muito influenciada pela teologia da libertação. Então, os padres eram adeptos da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base e da politização do povo pobre. Então, foi a partir daí que eu comecei a me inserir nas questões políticas. Eu fui da Pastoral da Juventude Estudantil, da Pastoral da Juventude do Meio Popular depois. Trabalhava nas campanhas da fraternidade e foi esse envolvimento com a igreja que me levou a fazer o teste de aprendiz da Caixa Econômica. Então, eu fui menor aprendiz. Quando eu deixei de vender nas ruas com meu irmão, foi porque na Caixa Econômica? Eu entrei na Caixa Econômica como menor aprendiz. Em Alagoinhas, Em Alagoinhas. Aí passei um ano como menor aprendiz da Caixa. Que era um belo emprego naquela época, né? Ter um emprego público, um emprego... menor aprendiz. Não era começando, né? Não era público, porque a gente não fazia um concurso público, na verdade. Tinha um teste que quem aplicava era a igreja, era a Caritas, que era uma parceria entre a Caixa e a Caritas. A Caritas se encarregava de selecionar e eu fui selecionado, fiz o teste, fui selecionado. E eu já estava na 8ª série, quando eu passei todo o ano trabalhando na Caixa Econômica, eu cursava a 8ª série. E quando eu terminou a 8ª série, eu prestei um vestibular para uma escola chamada Fundação José Carvalho, que era uma escola filantrópica com um modelo suíço de educação individualizada, ensino individualizado. Não havia professores em sala de aula, os professores ficavam em departamentos e os alunos montavam seu próprio programa de estudo. E para você entrar nessa escola, você precisava estar acima da média 8. Era só para alunos de escolas públicas que estivessem acima da média 8. Eram selecionados... A gente fazia um vestibular... Ficava onde essa escola? Salvador ou Alagoinhas? Não, em Pojuca, uma cidade próxima de Alagoinhas. Os alunos que estivessem acima da média 8 eram convidados a fazer um vestibular. Quem fosse aprovado nesse vestibular, quer dizer, eles selecionavam 80 alunos desse vestibular. Esses 80 alunos ficavam um mês em regime de internato e faziam outras provas. Desses 80, 25 eram selecionados para fazer o curso. E eu fui um dos selecionados. E aí minha vida ganha um outro rumo, porque eu fui para um colégio de excelência. Quando eu terminei esse colégio, eu já saí de lá com um emprego certo em Salvador. Eu ia fazer 18 anos e fui trabalhar no Hospital Português como programador de computador, que era uma época que informática não era para muita gente, não tinha muitas escolas de informática. Eu cheguei em Salvador em 94 e fiz o vestibular para jornalismo. Então, eu fui trabalhar e já fiz o vestibular para jornalismo na Universidade Federal da Bahia. Deixa eu falar com o senhor um pouquinho dessa teologia da libertação, que é Pode um falar. movimento muito interessante da igreja progressista, né? Isso. Muito forte nos anos 70, nos anos 80, o combate à ditadura militar, as SEBs estão muito ligadas a isso, a teologia da libertação O prega... MST tá o MST, ligado. né? O Leonardo Boff é o principal ideólogo da teologia da libertação, e é uma pena que ela tenha perdido tanto espaço, tanta força na igreja. E a teologia da libertação, ela prega uma libertação em relação a todos os tipos de opressão. Isso. O senhor, quando assumiu a sua homossexualidade, o senhor assumiu já levando em conta ensinamentos da teologia da libertação, teve alguma coisa a ver ou não teve nada a ver? E quando que isso aconteceu, deputado? Teve tudo a ver. Diga. Tudo a ver, porque os padres que
que trabalhavam com a gente, em especial Padre José, Padre Roberto e Padre Jorge, que eram três padres alemães, eles davam exatamente essa lição para a gente, né? A construção do reino de Deus tem que ser aqui. O mundo de justiça, uma sociedade justa, solidária, de respeito mútuo, de amor ao próximo, de comunhão, de partilha, tinha que ser aqui. E essa vontade de construir essa sociedade tinha que nascer de nós. Então, os cantos, que hoje se chama de hino, né? Mas a gente chamava de cantos. Os cantos todos traziam essas mensagens. Eu lembro de um canto que chamava Utopia, que falava: quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, e a roseira de novo florir. Sabe? Então, tinha uma outra que foi da campanha de 88, da Fraternidade, que dizia... ouvir o clamor desse povo, da negra mulher explorada. Então, esse senso de justiça social, de proteção das minorias, já estava no conteúdo que eu recebia da teologia da libertação através do movimento pastoral. Até então, o senhor não tinha assumido a sua homossexualidade? Não tinha assumido assim publicamente. Mas para mim eu já tinha assumido. E mesmo não vivendo, não tendo praticado a homossexualidade, eu já me identificava como homossexual. Sim. Como alguém que sentia, e aí é preciso fazer uma distinção para o público de casa, entre orientação sexual e identidade de gênero, que às vezes são conceitos que as pessoas confundem, né? Identidade de gênero diz respeito ao gênero, à maneira como você se percebe, o gênero masculino ou feminino. Então, você se percebe como um gênero masculino? Masculino, claro. Eu tenho uma identidade de gênero masculina. Isso por exemplo, uma transexual que nasce, a natureza dá a ela um sexo biológico masculino. Ela, desde criança, ela se percebe de outra maneira. Ela se percebe com a identidade de gênero feminina. É uma identidade de gênero. Por isso ela se veste de mulher, por isso ela chega a fazer uma cirurgia de transgenitalização para ajustar, digamos assim, o corpo dela à cabeça, a identidade de gênero dela. É porque é assim que ela é mais feliz. No meu caso e no caso de outros tantos homossexuais, não. Minha identidade de gênero é masculina, eu me percebo como homem. Eu tive namoradas na vida, mas minha orientação sexual, a orientação sexual diz respeito ao desejo, ao afeto, à atração. Ela se desenhou muito cedo, né? A partir dos 15, 16 anos eu comecei a perceber que eu tinha atração por homens, e aí eu achei que era honesto comigo, honesto com minha mãe, honesto com todo mundo dizer. E aos 16 anos, mesmo antes de ter vivido uma experiência homossexual, eu assumi minha homossexualidade. Dizem que é sempre muito difícil, claro que foi difícil. Como que foi virar para a mãe, para o pai, para a família e comunicar? Como foi a reação deles? A reação da minha mãe foi uma reação comum a toda mãe. Ela queria que eu não fosse. Ela disse isso para mim com todas as letras. Eu preferia que você não fosse. E eu sei que quando ela diz isso, ela está pensando no sofrimento dos homossexuais, de uma forma geral. Ela está partindo de um imaginário acerca da homossexualidade que é um equívoco, que é achar que todo homossexual é marginal, ou vai virar travesti, ou vai viver uma vida clandestina. Ou vai sofrer sempre. Ou vai sofrer sempre. Vai ter uma dificuldade maior para alcançar a felicidade. Eu disse para ela, olha, não se preocupe. Mas não tem, não, uma dificuldade maior para alcançar a felicidade num país tem. Preconceituoso? Claro é mais tem. Difícil? Muito mais difícil. Mas é mais difícil você viver na vergonha. É mais difícil você viver dentro do armário ali. Exatamente. E eu disse para ela, não, eu sou um homem honrado. E você é um homem honrado. E você é uma pessoa que vai lhe orgulhar, independente da minha orientação sexual. E ela confiou em mim. Minha mãe sempre confiou em mim. Ela depositou, inclusive, em mim a responsabilidade que meu pai não tinha, que era de tocar e ser o homem da família. Tocar a família. Que foi o que eu fiz. O senhor era o filho mais bem empregado, o que mais estudou? Quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãs que me antecedem e tenho 3 irmãos que vieram depois de mim. Eu sou o do meio, exatamente do meio. A minha terceira irmã morreu de febre tifo. Mas eu sempre fui o primeiro a entrar no ensino superior, a trabalhar, a ter um emprego mais qualificado. E com isso eu fui puxando todos os outros meus irmãos, promovendo uma mobilidade social, né? Porque eu entrei no ensino superior e pude trabalhar, ter um emprego melhor, eu garanti a minhas irmãs, por exemplo, que... A tradicional ideia de homem da família, o senhor foi o homem da sua família. Fui o homem da família, exatamente. Depois de mim veio o meu irmão, que é mais novo que eu, 1 ano. Então, ele também se colocou muito rápido. E meu irmão é capitão da Polícia Militar e é advogado. Então, depois eu e ele, tocamos isso da família, essa mobilidade. Deputado, o senhor falou aí que é pior viver no armário, né? Há políticos que não assumem a homossexualidade. A gente vê no caso dos Estados Unidos, por exemplo, os congressistas que são muito homofóbicos na sua atividade legislativa e que são homossexuais. O senhor acha que os políticos deveriam assumir
sempre, ou ele tem o direito, se não quiser assumir, a sua privacidade ou de ficar no armário? Olha, eu acho que todo mundo tem um direito, esse é um direito que assiste a todo mundo, não falar sobre sua vida privada, sobre, né, sobre com quem você se deita. Sim. Ninguém é obrigado a fazer isso. Eu não faço isso. Eu não falo sobre quem eu me deito. Mas, para mim, é saudável, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista político, você não esconder sua sexualidade. Sim. Porque a heterossexualidade, ela não é escondida, muito pelo contrário. Sim. Ela é propalada no comercial de margarina, nas telenovelas, no cinema, no livro, em todo lugar. A heterossexualidade, ela não deixa de ser mostrada, mesmo que as pessoas não falem da sua vida privada. Sim. Então, eu acho que esse argumento, muitos homossexuais falam, mas eu não sou obrigado a ficar falando que eu sou homossexual. Muitas atrizes e atores, por exemplo, dizem que depois que assumiram que são homossexuais, eles tiveram a sua carreira prejudicada. Ou ficaram estigmatizados, ou pararam de receber alguns papéis. Alguns até dizem, olha, se eu soubesse, eu não teria assumido. Ou seja, há um prejuízo profissional, por exemplo. Tem um prejuízo profissional, mas tem um prejuízo histórico para as próximas gerações se a gente não rompe com esse silêncio. Se a gente não ousa dizer o nome, para citar Oscar Wilde. Né? Durante muito tempo a homossexualidade foi o amor que não ousa dizer o nome. A gente precisa dizer o nome, porque só dizendo o nome é que se existe. E só existindo é que pode ter proteção, política pública que proteja, pode ter proteção do Estado. Só existindo é que a gente pode ser reconhecido politicamente, pode reclamar voz, representação e transformar e construir um mundo plural. Agora, você acha que essa decisão de revelar a sua orientação sexual, a sua homossexualidade, no caso aí, ela deve ser uma decisão privada ou é legítimo, por exemplo, essas organizações que ficam querendo tirar os gays de dentro do armário? Eu acho que um gay só deve ser tirado dentro do armário se ele tiver uma postura deletéria à comunidade LGBT. Hipócrita, entendeu? Por exemplo. Para mim, todo mundo tem o direito a não falar da sua homossexualidade, a viver no armário, desde que ele não apareça em público amaldiçoando, condenando, claro, nos acusando de pecadores, de degenerados, de doentes, né? Se a pessoa cumpre esse papel, ela tem que ser arrancada do armário, à força, para mostrar o quão hipócrita ela é. Porque isso eu não admito. Enquanto você goza às escondidas no armário, você condena toda uma comunidade, as pessoas não têm sensibilidade para perceber o quanto se morre por conta da sexualidade nesse país. Como é que ela vai colaborar com esse discurso? Então, eu acho que se a pessoa, e eu entendo isso, que não é fácil você assumir num país como esse, não é fácil num país em que a heteronormatividade é a regra, é a norma, né? O próprio nome diz heteronormatividade, ela é a norma hegemônica, não é fácil viver num país assim. Então, eu até reconheço o direito da pessoa dizer, não, eu prefiro não dizer, eu prefiro ficar na minha, não quero enfrentamento, não quero violência. Ok, mas você não pode ir publicamente condenar. Você não pode uivar com os lobos. Que é isso muito não hipócrita, admito. né? É hipócrita. Deputado, vou pedir licença ao senhor Minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o deputado João Willis.